A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Sérgio Barros, eu sou pastor auxiliar da Igreja Evangélica Congregacional, no bairro da Estação, aqui em São Pedro da Aldeia, no estado do Rio de Janeiro. É uma alegria poder participar mais uma vez desse projeto Vem Orar. E rogo ao Senhor que Ele esteja nos abençoando e falando aos nossos corações nesse momento. Obrigado mais uma vez, pastor Jones, pelo convite, e a todos os irmãos que participam desse lindo projeto. Que Deus nos abençoe. E nós, irmãos, vamos falar um pouquinho a respeito do porquê que Deus ele nos mandou que nós estivéssemos orando. Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, a palavra do Senhor diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quando a gente vê essa passagem, a gente já percebe que realmente nós devemos nos aproximar do Senhor crendo que Ele existe. E uma das formas que Deus ele escolheu para se relacionar conosco foi através da sua palavra. Mas não apenas isso. Deus ele escolheu ter um relacionamento de intimidade comigo e com você através da oração, através da súplica, através do nosso clamor. E por isso que a oração é tão relevante. A palavra do Senhor está recheada de conselhos e de momentos em que ela demonstra a necessidade que nós temos de orar. A oração, ela não é uma barganha com o Senhor. A oração, ela não é apenas pedir e sair fazendo uma quantidade de pedidos ao Senhor. A oração, na verdade, é um instrumento de relacionamento, onde nós vamos nos aprofundar na intimidade com Deus. E por isso que é tão relevante nós entendermos um pouco sobre o dever de orar e buscarmos essa intimidade com o Senhor. A oração, irmãos, não é nada mais, nada menos do que um diálogo vivo e vivificante entre Deus e o ser humano. A oração, ela é a arma que nós possuímos para nos fortalecer espiritualmente e para nos mantermos firmes contra todas as investidas do inimigo de nossas almas. A oração, ela nos aproxima de Deus, ela nos mostra quem nós somos. A oração, ela nos mostra que nós devemos amar os nossos irmãos. Jesus, ele mandou que não apenas orássemos uns pelos outros, pelos nossos irmãos, mas Jesus ele mandou que nós orássemos até pelos nossos inimigos, por aquele que nos persegue. A oração, ela nos ajuda a expor, a colocar para fora os nossos sentimentos. A oração, ela nos mostra quem verdadeiramente nós somos diante de Deus, a nossa pequenez e a grandeza de Deus. Não que Deus ele já não saiba quem nós somos, ou que nós necessitamos, ou que nós precisamos. Na verdade, eu acho que a oração, ela motiva a mim, a você, a todos nós, a falarmos, a verbalizarmos tudo aquilo que está internalizado em nós. Por isso é tão importante. A oração, ela é uma ferramenta de relacionamento entre nós e o nosso Criador. A oração, ela gera em nós a vontade de servir aos nossos irmãos. A oração, ela nos ajuda, através da ação do Espírito Santo em nossas vidas, a nos dar discernimento, a nos dar mais conhecimento, a nós buscarmos sabedoria. Sabedoria que não vem de homens, não vem do nosso entendimento pessoal, do nosso intelecto, mas que vem de Deus. Nós devemos orar porque a oração, ela nos aproxima de Deus, ela nos fortalece, ela nos prepara para nós enfrentarmos as dificuldades da vida. A oração, irmãos, é a arma mais poderosa do crente. Orar é extremamente importante para a nossa vida espiritual. Na verdade, a oração é o combustível que nos mantém mais íntimos do nosso Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso. Orar é simplesmente falar com Deus. Nós, às vezes, achamos que a oração tem que ter palavras bem colocadas, palavras bonitas, mas a oração é um diálogo, é uma conversa. A oração, nós oramos e esperamos que Deus ele ouça o nosso clamor
E principalmente, irmãos, não só falar, mas buscar ouvir a voz do Senhor. Buscar ouvir a resposta que vem de Deus. E Deus, ele fala conosco de várias maneiras. Quando nós oramos, nós iniciamos esse diálogo, essa conversa com o nosso Senhor, para falar com Ele tudo aquilo que nos angustia, lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Mas o principal não é apenas orar, é simplesmente tentar ouvir a voz do Senhor. Na oração nós podemos contar tudo para Deus, os nossos sentimentos, confessar os nossos pecados, as nossas frustrações, as nossas preocupações, os nossos sonhos, rasgar verdadeiramente os nossos corações. Nós podemos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Oração não é só pedir, oração é relacionamento, mas, sobretudo, ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por todas as coisas que Ele tem feito. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, às vezes, nós andamos ansiosos pelas coisas mais simples, mas quando nós oramos, nós lançamos toda essa ansiedade sobre o Senhor. Mas, às vezes, as pessoas perguntam: mas por que eu devo orar se Deus já sabe de todas as coisas? Nós não oramos porque Deus não sabe. Nós oramos para ficarmos mais próximos de Deus, mais íntimos do Senhor, para buscarmos um relacionamento maior e mais profundo de intimidade com o nosso Deus. Em um bom relacionamento entre os amigos, eles conversam e tiram um tempo para estarem juntos. E é justamente isso. A oração é nós tirarmos um tempo para estarmos juntos com Deus, com o nosso melhor amigo, com o nosso Pai, aquele que ouve. Quando nós oramos, nós tiramos um tempo para estarmos com Deus, pensar nele e ganhar mais intimidade com Ele. Orar é abrir o coração, é rasgar as nossas vestes diante de Deus. É importante porque tudo isso ajuda a nós reconhecermos a nossa pequenez, a nós colocarmos para fora todo o sentimento negativo, os nossos pecados. E nós devemos orar porque nós precisamos, irmãos, desse momento de intimidade. Quando nós oramos, nós temos a oportunidade para submeter tudo ao Senhor e deixar que Ele, o nosso Deus, trabalhe em nossas vidas. E Deus, Ele nos restaura, Deus, Ele nos ouve, Deus, Ele transforma as nossas vidas quando nós oramos. Existe uma passagem onde fala do rei Ezequias, que o profeta Isaías é enviado por Deus e chega lá e dá uma dura sentença ao rei Ezequias. E fala para o rei Ezequias: põe ordem à tua casa, porque essa doença que você está vai ser para a tua morte. E a palavra do Senhor diz que o rei Ezequias se vira no seu leito, com o rosto para a parede, e chora muitíssimo, e clama e roga ao Senhor, e fala: meu Deus, eu sei que eu fui um servo fiel, eu sempre busquei a tua face, a tua presença, tem misericórdia de mim. E a palavra do Senhor, irmãos, diz que Isaías não tinha ainda nem saído das dependências do palácio. E o Senhor fala a Isaías: volta ao rei Ezequias e diz para ele: o Senhor ouviu a tua súplica, o teu clamor, e acrescentará a ti 15 anos de vida e dará vitória sobre os teus inimigos. Irmãos, eu não tenho dúvida de que o propósito de Deus ali era mostrar, tanto para Isaías quanto para o rei Ezequias, que Deus, ele ouve a nossa oração. O profeta Isaías deve ter ficado maravilhado quando ele dá uma notícia triste, vê o semblante do rei Ezequias extremamente triste, e deve ter saído dali assim, condoído com ele. E quando chega lá fora, Deus, ele fala a Isaías: volta e fala para o meu servo, rei Ezequias, que eu ouvi o seu clamor.
Isaías deve ter ficado maravilhado, irmãos. Nossa, que Deus tremendo que ouve a nossa oração. E quando ele dá aquela notícia, penso eu que ele deve ter voltado sorrindo. Rei, o Senhor ouviu a tua voz, o Senhor ouviu o teu clamor e disse que vai te acrescentar 15 anos e vai te dar vitória sobre os teus inimigos. Esse é o Deus em que nós servimos, que ouve a nossa oração. O objetivo da oração, irmãos, não é mudar a Deus, transformar, porque Deus sabe de todas as coisas. O objetivo da oração é mudar o meu coração, é mudar a nós. É que nós devemos confiar no Senhor e buscá-lo com interesse de coração, com humildade, com quebrantamento, sabendo que Ele ouve nosso clamor e a nossa oração. Existe uma passagem bíblica que eu gosto muito, foi nos momentos iniciais da minha conversão. Mateus, no capítulo 7, versículos 7 e 8, que diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Essa passagem é fantástica, irmãos, porque ela fala que se nós pedirmos, nós receberemos. Se nós buscarmos, nós acharemos. Se nós batermos, as portas se abrirão. Ou seja, o Senhor, Ele ouve o nosso clamor. O Senhor, Ele ouve a nossa oração. O Senhor deseja que eu e você, que nós busquemos a Ele em oração, que nós busquemos a Ele em intimidade, que nós busquemos ao Senhor a todo tempo, porque Ele, o nosso Deus, Ele ouve a nossa voz, Ele inclina os seus ouvidos. A palavra do Senhor diz que os seus ouvidos não estão surdos, nem as suas mãos encolhidas, para que não possa ouvir o nosso clamor e a nossa oração. E essa, irmãos, deve ser a nossa certeza de que Deus nos ouve. Então, assim, eu fico maravilhado com o nosso Deus, com esse Deus Todo-Poderoso. Eu queria agradecer mais uma vez a você do projeto Vem Orar. Que Deus ele continue te abençoando, que Deus ele continue falando ao nosso coração, através dos irmãos que aqui participam desse projeto. Que Deus continue sustentando o pastor Jones e todos os outros que estão à frente desse projeto maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida e que Deus ele possa continuar com os seus ouvidos estendidos para ouvir a nossa voz, o nosso clamor. E essa é a certeza que nós temos. Nós servimos a um Deus pessoal, a um Deus que ouve a nossa voz, que ouve o nosso clamor e que inclina os seus ouvidos. A palavra do Senhor diz em Tiago que nós pedimos e às vezes não conseguimos porque nós pedimos mal, para esbanjar com os nossos deleites, com os nossos desejos. Mas quando nós pedimos conforme a vontade do Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele inclina os seus ouvidos e ouve a nossa oração. E essa, irmãos, deve ser a oração de quebrantamento, de gratidão, de confissão, de entrega que nós devemos fazer ao nosso Deus. Que Deus ele abençoe você, a sua casa, o seu ministério e toda a sua família. Um grande abraço e obrigado por participar desse momento com os irmãos. Fique com Deus e até mais uma outra oportunidade, se Deus assim permitir. Tchau, um grande abraço.